Começaremos lendo em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28. Essas passagens todas, irmãos, elas nos permitem compreender melhor o ensino bíblico acerca do assunto que nós estamos considerando desde o domingo passado, mais especificamente. Gênesis capítulo 1, verso 28, nós lemos assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Provérbios, capítulo 12, apenas o verso 4. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Especialmente a primeira parte, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Provérbios capítulo 31, Provérbios 31, a partir do verso 10. 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a... Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. No Novo Testamento, irmãos, leremos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, apenas os versos 7 e o verso 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, apenas os versos 22 a 24 e o verso 33. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Verso 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 15. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor, e santificação e bom senso. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler nesta manhã, encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao verso... 1 Pedro, perdoe, Timóteo li há pouco. 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 ao verso 6. É outra passagem bíblica relevante com relação ao assunto que nós estamos considerando desde o domingo passado e continuaremos a considerar nesta manhã. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível,
de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, eu quero hoje dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando. Tema geral, os irmãos têm acompanhado ao longo dos domingos, últimos domingos, na escola dominical, é o tema que está projetado aí na tela, família, a família bendita do Senhor. Todo o nosso interesse se concentra em analisar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, com o propósito de procurar compreender qual é a vontade revelada de Deus acerca da família. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus quer que nós façamos, como Ele quer que nós vivamos, de maneira a podermos sinceramente ser descritos como família bendita de Deus, nesse mundo pecaminoso, com a misericórdia e graça dele, podermos desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida, nessas relações que envolvem a família, marido, esposa, pais, filhos, pais. E nos últimos domingos nós temos nos concentrado sobre o papel da esposa. Nas semanas anteriores nós estivemos estudando sobre o casamento e consideramos os assuntos que eu apenas relacionei aqui para a lembrança dos irmãos e assim contextualizar o nosso estudo. Consideramos o casamento, a relevância do casamento como uma instituição divina e uma instituição fundamental para a sociedade e para a igreja, a natureza do casamento como uma instituição não humana, mas divina, não um compromisso sem maior relevância, mas como uma aliança, um pacto inquebrável, a função do casamento, que essencialmente é de companheirismo mútuo, a condição dos cônjuges de equivalência, essencialmente o homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao homem, a diferença de papéis, mas ambos trazem a imagem e semelhança do seu Criador. O resultado do casamento, que é a unidade em todas as áreas, entre marido e mulher, o propósito do casamento, que é o cumprimento do mandato cultural da humanidade, o domínio sobre a criação para a honra e para a glória de Deus, e o manual do casamento que nós encontramos nas Escrituras. Essa é a legislação que deve reger essa sociedade instituída não por homens, não pela vontade humana, mas pela vontade soberana do nosso próprio Criador. E chegamos à conclusão, portanto, resumindo aquilo que estivemos considerando, que o casamento é uma aliança de companheirismo entre iguais, com papéis próprios, que resulta em unidade, com o propósito de exercer domínio sobre a criação para a glória de Deus, através da obediência à sua, ou seja, de Deus, vontade revelada. Isso é que é para nós um casamento, resumindo aquilo que a Bíblia nos ensina, de modo geral, sobre
esse assunto, sobre esse tema. Mas como os irmãos podem perceber, aqui, dentre a relação de temas que nós estivemos considerando sobre o casamento, faltou o papel do esposo e da esposa. E esse é o tema que nós começamos a considerar na semana passada, no domingo passado. Primeiro, o papel da esposa, e se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos considerando o papel do esposo, o papel do marido, especialmente nessa relação com a sua esposa, essa relação entre marido e mulher. No domingo passado, nós consideramos esse tema, o papel da esposa, procurando demonstrar biblicamente que o papel da esposa no casamento é o papel de auxiliadora. Não se trata de uma questão cultural, mas se trata sim de determinação de Deus, mesmo na criação. Quando aprouve a Deus criar a mulher, Ele a criou, como nós vimos aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, para ser uma companheira auxiliadora, à altura, digna, compatível, da estatura do homem, para que o auxilie na tarefa que lhe foi confiada à família, de dominar sobre a criação, desfrutar da criação, desenvolver a criação, a natureza, para o bem próprio e para a glória de Deus. Consideramos aqui também que esse papel de auxiliadora das esposas deve ser exercido conforme o modelo da igreja. A igreja é o modelo. Assim como a igreja é submissa a Cristo e podemos dizer uma auxiliadora de Cristo na obra da promoção do reino de Deus nesse mundo, assim também a esposa é uma auxiliadora para o seu marido. E como tal, deve aprender da igreja a atitude com que deve desempenhar o seu papel, isto é, com submissão, assim como a igreja está submissa a Cristo. As passagens bíblicas que tratam de casamento não deixam de ressaltar esse ponto, seja o apóstolo Paulo escrevendo, seja o apóstolo Pedro abordando o assunto, todos enfatizam a necessidade de submissão da esposa ao seu esposo, ao seu marido. E consideramos também a maneira como as esposas devem procurar exercer esse papel, não se concentrando em demasia na aparência externa. A Bíblia não condena isso, mas se concentrando naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, sem o que a beleza ou a aparência externa torna-se vã e enganosa, isto é, o desenvolvimento do caráter cristão. As esposas devem procurar desempenhar esse papel de auxiliadora, procurando santificar-se, como a igreja procura santificar-se para agradar a Cristo, e assim desenvolver o caráter cristão, a fidelidade, a piedade, a bondade, a verdade, a retidão, a justiça, enfim, tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como virtuoso, como aquilo que deve encher o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente. Então, no domingo passado, nós estivemos aqui considerando o papel propriamente dito, o modelo e a atitude e a maneira como as esposas devem procurar desempenhar o seu papel de auxiliadora do marido. Hoje, irmãos, eu quero, se Deus permitir, concluir esse tema, o papel da esposa no casamento, abordando
esses 3 outros assuntos: os propósitos desse papel da esposa no casamento, as funções e tarefas próprias da esposa no casamento e as recompensas que ela pode aguardar, esperar, ao desempenhar bem o seu papel de auxiliadora do esposo, auxiliadora no casamento. Então, são esses os 3 assuntos que eu quero considerar com os irmãos nesta manhã. Com relação ao propósito, como temos feito em termos de conselho bíblico, podemos resumir esse propósito como está aí na tela, isto é, tenha como alvo os propósitos bíblicos para o seu papel de auxiliadora. Procure, com a graça de Deus, compreender biblicamente quais são os alvos, quais são os propósitos que você deve anelar, deve buscar nessa relação de esposa, né? Na família, no lar, no casamento. Na realidade, todos nós necessitamos de propósito, todos nós precisamos mesmo ter objetivos, todos nós precisamos ter alvos na vida, e caminhar e andar seguindo e perseguindo alcançar esses alvos, senão nós nos desmotivamos nas nossas atividades, no exercício dos nossos deveres. As metas, os objetivos, os alvos, eles nos ajudam, eles nos incentivam, eles nos animam, eles nos encorajam a avançar e a caminhar. E quais são, então, irmãos, biblicamente, os alvos, os propósitos, os objetivos das esposas no casamento? Bom, por alvos, nós temos em mente aqueles aspectos mais geral, aqueles propósitos mais geral que nós procuramos alcançar. E se nós formos considerar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vemos que, como alvo mais imediato, as esposas devem agradar o esposo e honrar o esposo. As passagens bíblicas que abordam o casamento, praticamente todas elas, a grande maioria delas na Bíblia, enfatizam esse aspecto. Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Isso aqui os filhos são coroa dos pais. A esposa é a coroa do seu esposo, é a coroa do seu marido. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 31, no versículo 12, nós vemos que a mulher virtuosa, a esposa virtuosa, ela tem como alvo, como meta, fazer bem, procurar sempre o bem do seu esposo, nunca o mal. É meta, é um alvo dela, sempre buscar o bem do seu marido, do seu esposo. No versículo 23, nós lemos que o marido da esposa virtuosa é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Isto é, pelo exercício do papel de auxiliadora, pelo exercício diligente e fiel do papel de auxiliadora do seu esposo, as mulheres buscam que eles sejam honrados, que eles sejam reconhecidos. Elas procuram fazer todas as coisas de tal maneira que os seus esposos cresçam no que diz respeito à sua reputação, à honra que eles têm. E não é de estranhar que o esposo de uma mulher virtuosa, como a que é descrita no livro de Provérbios, tenha alcançado posição de prestígio na sociedade, entre
aqueles que são estabelecidos como juízes, lá o esposo da mulher virtuosa, nessa posição de honra, exatamente porque a esposa, em muito, contribuiu para que ele pudesse, ao progredir na vida, na própria reputação, na própria estima, na própria honra e no prestígio entre os seus conterrâneos. Efésios, no capítulo 5, nós temos a mesma coisa. Em 1 Coríntios, vale a pena lembrar a passagem que nós já lemos, no capítulo 11, no verso 7, nós lemos assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Biblicamente, portanto, meus irmãos, o propósito da mulher em ser auxiliadora, especialmente seguindo o modelo que ela deve seguir, que é a igreja, é procurar não a glória própria, mas procurar a glória do marido. Assim como Cristo não veio para procurar, como a igreja não deve procurar glória própria, mas a igreja deve procurar a glória do marido e tudo fazer para a honra, para a glória de Cristo, tudo fazer para a honra de Cristo, para que ele seja honrado e glorificado. Assim também as esposas devem proceder de tal maneira que tenham como alvo, como meta, como propósito na vida, que os seus esposos sejam honrados e glorificados e a reputação deles seja exaltada. E como nós veremos, o que acontece com a igreja também acontece com as esposas. A igreja não busca a glória própria, busca a glória de Cristo, mas ela compartilha da glória de Cristo. Assim também as esposas não buscam glória própria, mas elas compartilham da glória do marido. Quando seu esposo sentava entre os juízes da terra, a mulher virtuosa era exaltada, e as pessoas reconheciam que por trás daquele juiz estava uma esposa virtuosa, que pelo exercício fiel e diligente do seu papel, o seu marido pôde alcançar aquela posição de prestígio e de destaque na sociedade que ela também compartilhava. Então esse é um alvo das esposas, conforme o ensino da palavra de Deus. Cristo é glória. Nesse sentido, a esposa é a glória de Cristo, a igreja é a glória de Cristo, a esposa é a glória e a coroa do seu marido, e ela deve, com a graça de Deus, exercer esse papel de auxiliadora, não julgando como usurpação ser igual ao seu marido, mas esvaziando-se a si mesmo, procurando servir no exercício desse papel que lhe foi confiado de auxiliadora. Também, quando nós consideramos aquilo que a Bíblia ensina acerca do alvo e do propósito das esposas, nós vemos que cabe a ela ter como alvo cooperar para o domínio sobre a criação. Como nós já vimos, esse é o papel do casamento, esse é o papel que Deus, esse é o propósito da própria família, como um todo, do próprio casamento. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E se esse é o propósito, alvo da família, esse também é o alvo de cada membro da família, e esse é o alvo também das esposas. As esposas devem
sempre ter em mente que são instrumentos de Deus nesse mundo, para que um dos aspectos da imagem de Deus que nós carregamos como seres humanos, que é o exercício da autoridade, da soberania, do domínio sobre a criação, venha a ser desempenhado da melhor maneira possível para o nosso próprio bem e para a honra e glória de Deus. E dessa maneira, as esposas devem ter como meta cooperar para o domínio sobre a criação. E elas fazem isso com sua própria atividade, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio desempenho, como nós vamos ver daqui a pouco, na realização das tarefas próprias que lhe cabem. Elas fazem isso assim, cooperando com os seus esposos, para que os seus esposos seu esposo possa, então, avançar nesse domínio sobre a criação, seja domínio intelectual, através dos estudos, seja o domínio através do trabalho, seja o domínio através do exercício de autoridade, da autoridade civil, seja lá aonde for, em que área for, seja através da cultura, da arte, ela também contribui para que os seus maridos avancem mais e mais no que diz respeito ao domínio e à utilização da criatura e da criação para o bem próprio, bem da humanidade e para a honra e glória de Deus. E também educando seus filhos, procriando e criando os seus filhos de maneira íntegra, reta, temente a Deus, como agentes úteis na sociedade, capacitados da melhor maneira possível, qualificados da melhor maneira possível para servirem a Deus, servindo a sociedade e podendo cada vez mais dominar sobre a criação. E, finalmente, como alvo das esposas está a promoção da glória de Deus, que é o propósito maior de toda a criação, é o propósito maior de todo o ser humano. O fim principal do homem, o propósito principal do homem é exatamente glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele para sempre. Esse papel que é da família, que é do homem, é da esposa também, e tudo nessa ordem. Agradar e honrar ao marido, dessa maneira cooperar para o domínio, para a criação, e assim então promover o seu propósito último, o propósito maior, que nem é o marido, nem é a criação, domínio sobre a criação, mas é a honra e a glória de Deus. As mulheres glorificam, as esposas glorificam a Deus, honrando o marido, e as esposas glorificam a Deus, cooperando para o domínio sobre a criação. Assim como os filhos honram a Deus e glorificam a Deus ao honrarem os seus pais, as esposas também honram a Deus e glorificam a Deus ao honrarem e buscarem sempre o progresso da reputação dos seus esposos, da reputação dos seus maridos. Isso significa que as esposas, em termos práticos, elas não ficam diminuindo os seus esposos, seus maridos, pelo contrário, elas procuram ver as virtudes dos seus esposos e exaltar as virtudes dos seus esposos, assim como os filhos também não devem diminuir os seus pais, mas devem procurar identificar e reconhecer as virtudes e assim honrar aqueles que Deus colocou sobre si, os seus pais. Eu quero chamar a atenção, irmãos, nesse contexto, porque quando a gente fala de propósito das esposas, honrar os esposos, honrar os maridos, parece que nós estamos, num certo sentido, tolhendo as esposas e diminuindo as esposas. Quando nós falamos no papel das esposas, como das mulheres, as esposas como sendo papel de auxiliadora, quando a gente fala que ela deve exercer esse papel com submissão e que deve, biblicamente, procurar ter como alvo e propósito honrar ao seu marido, aos seus maridos, pode parecer que isso tira a liberdade, que isso tolhe as esposas e, dessa maneira, elas não podem se sentir livres
e assim não podem se realizar, quando na realidade devem se realizar na realização dos seus esposos, na realização do marido, é a realização da esposa. Como eu mencionei antes, as esposas compartilham da honra e da glória dos seus esposos. É o paralelo que não sou eu quem faço, mas que a Bíblia faz entre a esposa e a igreja, e Cristo, e o esposo e Cristo. Ele nos ajuda muito, meus irmãos, a compreender todas essas questões. Quando as esposas sinceramente procuram andar dentro daquilo que que Deus determinou como sendo o seu papel e a sua atitude e o seu propósito, ao invés de serem tolhidas, elas acabam alcançando plena realização, como nós vamos considerar daqui a pouco, mais ainda, no desempenho daquilo que Deus estabeleceu como sendo o seu papel. Nós, hoje em dia, sempre se fala muito em termos de movimento, de liberação feminina, como se não tiver normas e não seguir a norma, as regras, então isso significaria libertação e significaria liberdade. Quando, na verdade, isso não significa libertação e não significa, na realidade, liberdade. Na verdade, liberdade e realização só são alcançadas quando nós todos andamos dentro das normas, quando nós nos comportamos segundo a vontade revelada de Deus. Quando nós não andamos segundo as normas e não andamos segundo a vontade revelada de Deus, na realidade não tem liberdade, o que tem é confusão, o resultado transtorno, é feio, nunca é bonito, representa atraso, não avanço. Lendo sobre o assunto durante a semana, um bom autor ilustra essa questão utilizando-se da figura de um trem no trilho. Ora, quando é que um trem está livre? Quando é que um trem realmente avança? Quando é que ele pode correr? É quando ele diz, eu não quero andar no trilho, e então sai do trilho. O que ocorre, o que acontece quando um trem sai do trilho? Na verdade, ele descarrilha, ele causa um acidente, as pessoas morrem, o resultado não é benéfico de maneira alguma. Se um trem disser, eu quero a minha liberdade, por que eu vou ficar preso a esse trilho? Na realidade, ele não alcança o seu propósito, ele não avança, um trem corre, avança e se encontra livre quando ele está nos trilhos. E então ele pode avançar. E assim, se nós formos refletir, acontece em todas as áreas da vida. Liberdade não significa e realização não significa não seguir as normas, mas significa exatamente seguir as normas, seguir as regras, observar, no caso das esposas, aquilo que Deus mesmo estabeleceu como sendo a sua vontade, o seu papel, a sua atitude e o seu propósito nessa relação de esposa e esposo. Eu coloquei aqui artista porque também me veio uma outra ilustração para esse assunto. Quando é que um pianista está livre? Quando ele diz, eu não quero saber de norma, eu não vou estudar piano, eu não vou passar horas e horas aprendendo como é que eu tenho que teclar aqui, estudando notas, estudando essas coisas todas, eu vou pegar o piano e livremente eu vou tocar, e nós vamos ver que o resultado vai ser horrível para os nossos ouvidos, né? Mas um pianista está livre quando ele segue as normas, quando ele aprende a tocar, cada vez mais, então mais e mais ele seguindo as normas, as regras do piano, ele então se torna livre para compor e produzir aquilo que não poderia produzir se dissesse, não, eu não vou seguir as normas, e então o resultado vai ser horrível e horroroso mesmo para os nossos ouvidos. E nós podemos aplicar isso em qualquer área praticamente da vida. Já pensaram
no esporte, um jogador que diz, não, eu sou livre, eu não vou seguir essas normas todas do futebol, eu vou jogar do jeito que eu quero, segura a bola com a mão. Não vai avançar, jamais um jogo desse fluirá, jamais ele se realizará se ele não andar segundo as normas, se ele não seguir aquilo que foi estabelecido. Nós vivemos numa época equivocada, em que as pessoas confundem liberdade com agir fora das normas, fora da obediência, fora daquilo que das normas e das regras que deveriam nortear e conduzir a sua vida. Então eu quero, ao tratar desses assuntos, ao falar do papel da esposa como auxiliadora, da sua atitude de submissão e do seu propósito, chamar atenção para isso. As irmãs não pensem que alcançarão liberdade e realização se andarem fora das normas que Deus estabeleceu para a sua vida. Vocês alcançarão felicidade e realização plena ao andarem seguindo as normas que Deus estabeleceu para a sua vida e para a sua função e seu papel nessa relação de esposa como auxiliadora, como tendo como propósito honrar a seus esposos e glorificar a Deus. Com relação às tarefas, minhas irmãs, especialmente, próprias para as esposas, o conselho geral é esse: seja dedicada no desempenho das funções e tarefas próprias da sua função, do seu papel como esposa, como auxiliadora. E que papéis são esses? Que tarefas são essas? Que funções são essas que as esposas podem e devem realizar? Normalmente, quando se pensa na esposa como daquilo que seria o papel bíblico, das tarefas que competem às esposas, nós podemos imaginar que a vida das esposas é uma vida muito limitada, que ela não teria a possibilidade de utilizar plenamente os dons que Deus lhe concedeu e se realizar no seu papel de auxiliadora no exercício das suas funções, no exercício das tarefas próprias pertinentes à sua função, pertinentes ao seu papel. Mas nós vemos que, biblicamente, não é assim. Nós vemos uma riqueza muito grande no que diz respeito às tarefas próprias para as esposas no seu papel de auxiliadora dos seus maridos. Nós podemos identificar três conjuntos de tarefas gerais próprias das esposas na Bíblia. Primeiro, a tarefa de complementação do marido. A esposa foi criada, na realidade, para complementar os seus maridos sexualmente, intelectualmente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, funcionalmente. Vemos isso em Gênesis 2:18, que nós lemos há pouco, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez uma auxiliadora que lhe fosse idônea à altura para complementar o marido. O homem só, ele não está completo, a mulher só, nesse sentido bíblico, não está completa, e então Deus parte da tarefa da mulher, do seu papel, das suas funções, complementar o marido em todas as áreas da vida. O homem não é independente da mulher, a mulher não é independente do homem, nesse sentido, um depende do outro, um complementa o outro, um completa o outro em todas as áreas, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja emocionalmente, moralmente, espiritualmente, funcionalmente. Há um complemento entre esposo e esposa, entre marido e mulher, no lar, nessa relação mútua de marido e mulher, marido e esposa. Claro que é papel da esposa também a procriação
foi ordenado que o homem e mulher se multiplicassem, que enchessem a terra, e cabe à mulher gerar filhos e assim procriar, e dessa maneira também contribuir para o mandato cultural, estender o mandato cultural da humanidade, não apenas nessa família, mas reproduzindo famílias e outros, gerando filhos que constituirão famílias por sua vez e assim por diante. E é tarefa da mulher também, biblicamente, a procriação, e ela não deve fugir desse seu papel, claro que no âmbito do casamento. Mas, uma das passagens mais ricas no que diz respeito às tarefas próprias da mulher, das esposas, eu gostaria que os irmãos e irmãs abrissem a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10, se encontra exatamente nessa passagem, para a qual eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e das irmãs. Na realidade, aqui nós temos, a partir do versículo 10, a descrição da mulher virtuosa. Mas a tradução virtuosa, aqui, talvez, a tradução literal do hebraico seria mulher de muitas partes. É uma mulher virtuosa, aqui é descrita como sendo uma mulher que se dedica e exerce bem um conjunto enorme de atividades riquíssimas, não é? E que servem para, indicam claramente como, nesse contexto, elas podem desenvolver plenamente os dons que Deus lhe deu. É exatamente nessa área que diz respeito à administração do lar, que é confiada às esposas na Bíblia. Cabe às esposas não apenas complementar seus esposos, não apenas procriar, mas também compete às esposas a administração do lar. E essa é uma atividade muito variada, essa é uma atividade muito rica e que de respeito inclui uma gama enorme de tarefas e de atividades nas quais as mulheres, as esposas que se dedicarem a essas tarefas encontram espaço para plena realização. É interessante, meus irmãos, essa passagem de Provérbios, se nós formos ver e estudando a passagem, eu procurei identificar nessas passagens as atividades aqui mencionadas com as áreas da atividade humana, da produção humana, da atividade humana. E, na realidade, a mulher virtuosa é uma mulher de muitas partes mesmo. Ela é habilidosa em uma gama enorme de atividades. Por exemplo, observem nos versículos 13, versículos 19, versos 21 e 22 e o verso 24, como dentre as suas tarefas e as suas habilidades está aquilo que nós poderíamos chamar de indústria têxtil. É uma industrial, uma artesã, produtora especialmente de produtos têxteis. Vejam o que nós lemos no versículo 13, que ela busca lã e linho, e de bom grado, com as suas mãos, ela utiliza-se dessa matéria-prima para a produção de vestes. Versículo 19, estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Fuso e roca são termos têxteis, né, de produção de vestuário, de roupa, de produtos dessa natureza. Versos 21 e 22, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. No verso 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E no versículo 24, ela faz roupa de linho e vende-as e dá cinta aos mercadores. A mulher virtuosa é uma industrial, é uma artesã, é uma conhecedora desses produtos de matéria-prima, vai, providencia, compra, produz roupas para a sua casa, produz vestidos,
e pode plenamente desempenhar os seus talentos nessa área da costura e aquilo que nós poderíamos chamar aqui de indústria têxtil, de artesanato têxtil. Trata-se de uma mulher especialista, na realidade, nessa área, nessa produção, nessa área. Mas se a mulher virtuosa tivesse só essa parte, já era muita coisa, né? Os homens são muito mais limitados nos seus atividades. Geralmente ele tem uma função, ele é um trabalhador têxtil, pronto, ele faz aquilo e tem oportunidade de desenvolver os seus talentos naquela área. Mas as esposas, vejam só, a mulher virtuosa aqui, além disso, ela é uma especialista em abastecimento. Olhem o que nós lemos nos versículos 14 e versículo 15. Ela é como um navio mercante. De longe traz o seu pão, é ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela é uma compradora diligente, sábia. Não pense que eu vou dizer outra coisa, porque eu não vou não, né? Aqui o texto está dizendo que ela é uma compradora confiável. Pode dar o cartão de crédito para ela, que ela vai, sai, e então sabe comprar, vai atrás do pão, do trigo, para poder providenciar o alimento e suprir as necessidades da sua casa, do seu servo, da sua família. Ela é comparada aqui a um navio mercante, como ela sabe fazer essas coisas e se dedicar a essa tarefa de comprar, de abastecimento. Eu, por exemplo, sou uma negação nessa área. Se eu tivesse se a família dependesse de mim para comprar e essas coisas, não estava ruim. Mas aqui a mulher virtuosa, não apenas ela é uma industrial da indústria têxtil, uma artesã têxtil, mas ela também é especialista na área de abastecimento, de mantimentos. Mas vocês pensam que é só? Essa mulher virtuosa, de muitas partes, ainda se revela uma... Como é o nome que a gente usa para quem compra, vende? Corretora. Não é corretora, porque ela não faz disso um negócio assim, tanto para os outros, mas ela é uma negociante imobiliária. Ela vê aquele terreno ali, isso aqui, essa terra aí dá para plantar vamos nos transportar um pouquinho para a época, né? Dá para fazer uma lavoura de milho boa, essa terra é boa, conversar com meu marido, vamos juntar aí um dinheirinho, vamos comprar esse pedacinho de terra aqui para plantar um milho, porque isso aqui é bom, e ela vai lá e vê a terra e tudo, e examina a propriedade, conversa com o marido está lá exercendo sua atividade, seu trabalho, ele tem horário, a atividade dele é bem mais limitada, como eu disse, ainda é juiz, então não exerce essa função cívica lá, de julgar, não dá para ele ir, ela vai, providencia, compra a terra, claro, com a devida aquiescência do seu esposo, do seu marido, que essa mulher virtuosa não vai fazer as coisas à revelia, né, do seu marido, do seu esposo, mas observem que dentre seus muitos dons e talentos, ela ainda é uma boa negociante imobiliária, né? Está alerta para isso, com vistas ao bem da sua família, com o bem da sua casa, e então tem a liberdade para o exercício de atividades dessa natureza, produzir, abastecer, negociar. Vejam que, como se não bastasse, do versículo 16, na segunda parte do versículo 16, deixa claro que ela ainda ainda está envolvida no ramo da agricultura, né? Ela é agricultora também, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Eu falei agora milho, mas só ilustração. Na realidade, o propósito dessa aqui específica era outro, não era a plantação de milho, era a plantação de vinha, de uva, né? E assim ela, com o seu trabalho, produzindo, a ideia é essa, produzindo
comprando boa lã, produz as roupas, supre as suas famílias, a sua família, a necessidade, ainda sobra, ainda vende, com isso ainda dá para comprar uma terrinha lá, plantar a vinha, investir mais nessa área de agricultura. E, vejam só, ainda é uma boa contadora. Nessa área de contabilidade, olha o que nós lemos no versículo 18, ela percebe que seu ganho é bom, ela faz as contas, eu comprei tanto de linho, né, tanto de lã, eu produzi tanto, eu vendi tanto, opa, está dando lucro, dá para abastecer aqui as necessidades aqui, ajudar a contribuir nessas necessidades da família. O texto parece indicar que ela é uma pessoa, uma boa tesoureira, né? E faz as contas bem e trabalha ainda nesse sentido. Como se não bastasse também, irmão, no versículo 26, nós vemos que ela encontra tempo para se ver envolvida na área da educação e da cultura. Não é apenas uma trabalhadora, uma industrial, ou envolvida com abastecimento, ou negócios imobiliários, agricultura, contabilidade, mas ela desenvolve a sua mente, o seu intelecto, as suas capacidades intelectuais de maneira plena, dentro dos recursos que lhes são disponíveis. No versículo 26, nós lemos que ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. É alguém que no exercício da vida, podemos trazer para hoje também, com as suas leituras, com o seu preparo, ela adquire sabedoria e se torna uma instrutora, uma mestra, especialmente ao ensinar os outros a bondade. Ela é a mulher virtuosa, a mulher de muitas partes, é também uma excelente administradora, é claro, afinal de contas, cabe a ela a administração do lar e aquilo que envolve a administração, tudo aquilo que envolve a administração do lar. No versículo 15, no final, nós lemos que ela distribui tarefa às suas servas. Você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, isso é papel de administrador. Administrador, ele distribui tarefas, ele diz, olha, você faz isso, você faz aquilo, você cuida daquilo outro, eu vou providenciar a lã e o linho, ou então vou providenciar o abastecimento, enquanto isso você limpa a casa, e você cuida ali dos bois, você faz aquilo lá, e assim por diante. O verso 27, nós lemos que ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Quer dizer, ela supervisiona o andamento da casa, está controlando, sabe o que está acontecendo na cozinha, sabe o que está acontecendo no estábulo, sabe o que está acontecendo lá na mesa onde os filhos estão estudando. Ela supervisiona e acompanha a casa, administrando, distribuindo tarefas, cobrando os resultados, e assim ela se mostra, ou ela é descrita aqui como uma excelente administradora. E, finalmente, meus irmãos, certamente, se quiséssemos, poderíamos identificar outras atividades aí, se pudéssemos nos dedicar um pouco mais e concentrar um pouco mais. Ela ainda mostra-se ativa e preocupada no que diz respeito à assistência ao social daqueles que necessitam. Abre a mão ao aflito, verso 20, e ainda a estende ao necessitado. É bom, irmãos, nós chamarmos a atenção dos irmãos e irmãs para essas tarefas pertinentes, relativas às esposas, para que aquelas irmãs que pensam que a administração do lar é uma atividade monótona, uma atividade onde as esposas não têm oportunidade, espaço para desenvolver os dons que Deus lhe deu, o potencial que Deus lhe deu, e então não poderão
ser felizes e se realizar, a não ser que saia, tem que exercer um trabalho fora ou alguma coisa assim, vejam que, na realidade, a atividade das esposas, as tarefas das esposas, ela é muito rica. Ela envolve todas essas áreas. Ela tem que ser, de fato, uma mulher de muitas partes, de muitos dons. Ela, só aqui, nós a vemos envolvida numa área da indústria, na área têxtil, pode ser que tenha talento para uma outra área, outra para outra área, e desenvolve aquele talento, aquela área que Deus deu. Para o abastecimento, negócios, agricultura, contabilidade, educação e cultura, administração, assistência social, em todas essas áreas, essa mulher virtuosa está envolvida. Evidentemente, o contexto bíblico claramente nos leva a concluir que, claro, e tudo isso debaixo da orientação, da supervisão e da autoridade do marido, da autoridade do esposo. Mas auxiliadora e submissão não significa que agora a esposa não pode fazer nada, não tem liberdade para fazer as coisas, e então ela vai ter que ser alguém triste, que não vai poder se realizar. Nada, isso não é a realidade. Na verdade, nós, maridos, que temos uma atividade específica, normalmente, somos mais ainda limitados no desempenho, no exercício dos nossos dons, porque o tempo quase não nos sobra para o exercício de outras atividades, a não ser aquelas que se constituem a nossa tarefa fundamental, essencial, que nos consome nossas energias, nossos recursos, nossos tempos, para podermos abastecer a família, sermos responsáveis pela família e assim por diante. Mas as esposas não, meus irmãos. É por isso que nós poderíamos chamar de vez de do lar, de economia doméstica, economista ou administração doméstica, que envolve uma área muito grande de atividade. As esposas precisam ter noções de saúde, e quanto mais se avançam nisso, melhor, para cuidar dos filhos, cuidar da família. Noção de alimentação, noção de administração do lar, noções financeiras, porque muitas vezes acabam lidando com as finanças. Em casa, pelo menos, é assim. Quem lida com as finanças é a Laíse, minha esposa. Ela é que recebe, ela é que paga, ela é que usa. Eu só vou a ela e peço R$10 para botar na carteira para poder ficar com algum dinheirinho lá, né? Porque na maioria das vezes eu vou, como ela administra, inclusive a minha carteira, aí às vezes eu chego lá, não tem nada quase, né? Mas ela administra muito melhor do que eu faria. E por que eu vou ficar com essa tarefa se ela pode realizá-la e realiza melhor do que eu realizaria, né? E tantas outras atividades e tantas outras tarefas. Às vezes a gente só vê o lado negativo, a louça para lavar, o chão para varrer, coisas dessa natureza. Mas não vê o lado positivo, tem a liberdade de, bom, agora eu não vou fazer isso, eu vou parar, eu vou sair, eu vou no supermercado, eu vou cuidar do abastecimento, né? E agora eu vou fazer alguma coisa, eu vou produzir alguma coisa, eu vou fazer um tipo de atividade, de noite eu vou ver como é que estão os lucros, como é que estão as finanças. Eu vi uma propriedade ali interessante, eu vi uma máquina de lavar boa ali, eu vou ver como é que está, fazer as contas, ver se... Quer dizer, é uma atividade rica, é uma atividade, inclui tarefas variadas, através das quais as esposas contribuem para auxiliar os seus maridos, o seu marido, o seu esposo, e os seus filhos, orientar seus filhos, instruir seus filhos e cuidar assim, dessas tarefas. Que tarefas, que trabalhos, irmãos, mais importantes e podem realizar melhor uma esposa do que criar seus filhos, educar seus filhos, administrar o seu lar. Eu vejo as esposas como sócias de uma microempresa. Marido e esposa, 2 sócios de uma microempresa. Muitas mulheres pensarem assim, vou organizar uma empresa, agora eu vou ser empresária. Viria isso com muitos bons olhos, mas você é empresária do lar. Você tem uma série de atividades pertinentes a uma empresa, sendo que aqui você não só usufrui dos lucros,
e da propriedade dessa empresa, mas você tem como objetivos e alvos cuidar dos seus filhos, honrar a honra, glorificar a Deus nessa atividade toda. Que coisa melhor, que trabalho mais relevante, mais importante uma mulher pode fazer do que criar seus filhos com disciplina, respeito, temor do Senhor, qualificando-os, habilitando-os melhor para o exercício do mandato cultural da humanidade, para ele ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom empresário, um bom funcionário público, um bom líder na sociedade e assim desenvolver melhor a criação para a honra e para a glória de Deus. Que atividade mais recompensadora do que você administrar o seu lar com várias atividades e poder então contribuir de maneira significativa para a formação dos seus filhos, para o bem e a felicidade do seu esposo e, consequentemente, o seu próprio bem e a sua própria felicidade, para a honra do seu esposo e, consequentemente, a sua própria honra. Meus irmãos e irmãs, seria muito bom se irmãos e irmãs pensassem e refletissem sobre essas funções, essas tarefas próprias das esposas, não como alguma coisa que limite, que está tolhendo ou que não permite que as esposas se desenvolvam, que as mulheres se desenvolvam. Não é verdade, não é realidade. Uma mulher que trabalha num banco 8 horas por dia, ela tem muito menos oportunidade de se desenvolver em todas as áreas da vida, no que diz respeito à parte administrativa, à parte cultural, em todas as áreas, como vemos aqui, do que uma esposa que administra o lar e pode, então, se dedicar a todas essas áreas, a todos esses aspectos e, assim, progredir, avançar e alcançar plena realização. Irmãos, eu tenho que correr e concluir esse estudo sobre o papel da mulher, senão eu vou passar para 3 dias, depois as irmãs vão dizer que passou 3 dias, 3 domingos falando sobre o papel da mulher e um sobre o papel do marido, né? Mas é que eu dou tanta atenção, muito mais atenção às esposas, né? E aí a gente acaba, às vezes, passando um pouco do tempo. Mas, com relação às recompensas, meus irmãos e irmãs, essa passagem que nós estamos considerando de Provérbios, ela é muito rica também, porque veja os resultados dessa auxiliadora virtuosa de muitas partes, conforme aqui descrita. Primeiro, ela alcança, na realidade, aquilo que poderíamos descrever como sendo felicidade, segurança, estabilidade, reconhecimento, realização. Nós temos aqui em Provérbios um retrato de uma mulher feliz. Será que você não vê isso quando você lê esse retrato? É o retrato de uma mulher feliz, é o retrato de uma mulher plena, é o retrato de uma mulher realizada. E é o retrato de uma mulher recompensada. E a recompensa não é meramente uma promoçãozinha do chefe no trabalho, ou um elogio Não, ela é honrada. E podemos identificar especificamente como recompensas aqui no livro de Provérbios, nessa passagem de Provérbios, primeiro, a confiança do esposo. O marido confia nela. O marido sabe que pode sair descansado para trabalhar, cuidar das suas atividades, porque a sua casa, seu lar, sua família, seus filhos estão nas melhores mãos possíveis. Nenhuma secretária faria o que a esposa vai fazer, sua esposa vai fazer no que diz respeito à administração do seu lar. Se você observar as passagens, a passagem aqui indicada em Provérbios 31, no versículo 11, nós lemos isso: o marido confia nela, não há falta de ganho, ele está lá trabalhando, coloca o dia dentro de casa e não há falta de ganho, ela administra bem, ainda faz render aquilo que entra em casa com a maneira diligente e sábia
com que ela administra o lar, as finanças do lar, os filhos, as atividades todas, em todas as áreas que nós estivemos aqui considerando. Mas ainda, além da confiança do marido, como recompensa, ela alcança a segurança e a estabilidade financeira. Ela contribui para a segurança e a estabilidade financeira da família, do lar. Muito mais do que estivesse saindo e passando o tempo todo fora e a casa estivesse toda ali entregue à serva tal, que não ia cuidar de jeito nenhum da maneira como ela cuida da sua família e administra o seu lar. É uma ilusão, meus irmãos e irmãs, achar que as esposas trabalhando fora, sem que isso seja necessário, que às vezes é simplesmente necessário e recomendável que assim aconteça, por circunstâncias variadas, mas sem necessário achar que com isso está aumentando a segurança e a estabilidade financeira da família. Aqui no versículo 11 mesmo, nós lemos que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. No versículo 21, nós lemos, no tocante à sua casa, não teme a neve, não teme o frio, não teme o inverno, pois todos andam vestidos de lã escarlate, ela produz o suficiente para que eles tenham a segurança necessária. No versículo 25, vejam que bonito, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação, ela está tranquila, ela não fica preocupada, ansiosa com o futuro. Primeiro, que ela teme a Deus, sabe que a sua vida está nas suas mãos, e segundo, que ela é diligente nas suas atividades, provê aquilo que é necessário, administra bem a sua casa, o seu lar, então ela não tem por que ficar receosa no que diz respeito ao seu futuro, como recompensa da sua diligência e do seu trabalho e da fidelidade no desempenho das tarefas que são pertinentes à sua função, ao seu papel. Ela alcança essa segurança na família e essa estabilidade financeira ao contribuir para a boa administração da casa, boa administração do lar. Além disso, ela alcança o reconhecimento de todos, meus irmãos, especialmente dos filhos e do marido. Eu digo de todos porque nos últimos 2 versículos, nós lemos, versos 30 e 31, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. As suas obras são reconhecidas, ela passa a ser, de modo geral, reconhecida como uma auxiliadora idônea, como uma administradora capaz da sua casa, da sua família, como uma mulher diligente, uma esposa confiável, e a sua reputação cresce também na medida em que cresce também a reputação do seu esposo, a sua reputação, de um modo geral, cresce. Mas ela não alcança apenas o reconhecimento das pessoas em geral, ela alcança especialmente o reconhecimento, o louvor e a honra dos seus filhos e do seu marido. Verso 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A recompensa surge, se manifesta, meus irmãos, portanto, na confiança que ela adquire do seu esposo, o esposo confia nela, tranquilo, na segurança e na estabilidade que ela contribui para que o lar, a família alcancem, e vem especialmente no reconhecimento público e especialmente daqueles que ela mais ama, dos filhos e do seu esposo, do seu trabalho, do seu caráter virtuoso. Muitas procedem virtuosamente, mas tu, se declara seu esposo, a todas sobrepujas. Tu vais além de todas as mulheres, esposas,
no desempenho da função que Deus lhe concedeu de auxiliadora, e assim ela alcança esses frutos. Vejam, enfatizo de novo, meus irmãos, vejam como o retrato da mulher virtuosa é o retrato de uma mulher operosa, de uma mulher feliz e de uma mulher plenamente realizada no exercício do seu papel. Como um trem, ela anda no trilho e anda veloz e alcança o seu destino. Como um bom pianista, ela segue as normas e toca muito bem. E quando acaba o seu concerto, o auditório aplaude, porque ela desempenha muito bem o papel que Deus lhe concedeu, o papel que Deus lhe conferiu. E para concluir, meus irmãos, podemos resumir esses aspectos relacionados ao papel da esposa, talvez da maneira como eu resumi aqui aquilo que estivemos considerando no domingo passado e hoje. Qual é o papel, portanto, da esposa nessa relação de marido e mulher no casamento? O papel da esposa no casamento consiste em ser uma auxiliadora do seu esposo, submissa, como a igreja é a Cristo, desenvolvendo o seu caráter cristão com o propósito de glorificar a Deus, agradando e honrando o esposo e também dominar sobre a criação. Tal esposa contribui para a estabilidade e felicidade do lar e é reconhecida e honrada, como nós estivemos considerando aqui. Que Deus abençoe, meus irmãos, nossas famílias, Deus abençoe particularmente nossas esposas, que possam reconhecer o valor, a importância do papel que lhe foi concedido, lhe foi conferido, é muito mais importante do que outros papéis que possam exercer na sociedade. Longe de ser um papel monótono ou que tolhe, é um papel que dá oportunidade de desenvolver plenamente os dons que Deus lhe concedeu em várias áreas da vida, e Deus dê a graça a que as nossas esposas possam, reconhecendo isso, procurarem desempenhar esses papéis, esse papel que Deus mesmo conferiu a elas de maneira agradável a Deus, tendo como modelo a igreja no seu relacionamento com o cabeça, que é o nosso amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não temam o não reconhecimento, pelo contrário, dessa maneira vocês serão alcançarão muito maior felicidade e realização do que alcançariam através do exercício de uma atividade ou de um trabalho apenas na sociedade, como regularmente, normalmente, compete principalmente aos maridos, aos esposos. Que Deus nos abençoe, irmãos, a todos, e os esposos fiquem quietinhos, porque domingo que vem, se Deus permitir, nós estaremos considerando aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca do papel dos maridos, dos esposos na família, nessa relação de marido e de mulher.